Bem-vindas à minha oficina. Olha a rendinha aí, eu não falei que ela ia estar no nosso vídeo? Então, hoje nós vamos aprender a fazer um paninho de prato diferente com essa renda. Vamos assistir o vídeo? Vamos precisar de um pano de prato, daqueles que você compra, que já vem alvejadinho, com a barrinha feita. Nós vamos precisar de 2 estampas de tecido de algodão, sendo que essas estampas, para fazer esse trabalho, né, nesta proposta, ele tem que ser vintage, ele tem que lembrar, tem que ser flor, tem que ser um tema assim romântico, tá bom? No paninho. Cianinha, bordado inglês, renda de algodão, a mais grossinha que você tiver. Aqui é alfinete, metrinho, a régua, a base de corte, cortador circular, lápis, a tesourinha de precisão, tesoura. Vamos lá então? Vamos fazer o nosso paninho de prato, a nossa decoraçãozinha vintage. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso pano. Esse aqui eu já passei ele previamente, certo? E o que acontece? Você vai abrir ele. Eu passei ele no meio, né? Eu dobrei ele ao meio, passei o ferro para fazer uma marcação. Dobrei ele ao meio novamente e passei o ferro. Por que eu fiz isso? Porque, independentemente aqui do tamanho do seu pano, esse meu tem 70 centímetros. Mas vamos supor que o seu seja maior ou talvez menor, não sei, né? Cada pano é de um tamanho diferente. Tem maiores, enfim, né? Mais larguinhos um pouco. Então, esse tem 70 centímetros de comprimento. Eu vou usar 21, eu vou pegar aqui e vou vir daqui, vou medir 21 centímetros e vou marcar com o lápis, certo? Em vários pontos aqui, para que depois eu faça um risco. Certo? Aqui, já marquei. Então aqui, se você não quiser usar os 21 centímetros, porque o seu pano é diferente, é maior ou menor, você vai dobrar ele ao meio, vai dobrar novamente, você vai ficar com 1, 2, 3 marcas nele. Então você vai pegar essa primeira marca, você vai vir mais ou menos na metade dela, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você vai medir e vai fazer essa marcação direitinho. Certo? E você vai cortar essa parte aqui do pano. Vamos cortar então? Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha régua nos risquinhos que eu fiz aqui pra medir, né? Procurar cortar o mais retinho possível, né? E eu vou tirar essa parte aqui fora. Feito isso, nós agora cortamos, nosso pano ficou em 2 pedaços. Vamos passar para a próxima etapa? Agora que a gente já cortou, né, transformou nosso paninho aqui em 2, um maior e um menor, nós vamos pegar essa parte menor, vamos tirar ela de lado um pouquinho e vamos usar por enquanto aqui essa maior, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela renda que a gente tem de algodão, né, e vai colocar aqui pra gente saber pegar um pedaço que caiba aqui no nosso pano, certo? Então, a gente vai deixar um dedinho de cada lado, né? Que é a parte que a gente vai dobrar pra dentro. Aqui, ó, um dedinho pra cá, um dedinho pra cá, né? Ó. E vamos cortar aqui, certo? Tirar um pedaço que a gente vai usar. Esse aqui a gente não vai precisar, a gente põe pra lá, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar, vai ver o lado certinho. Aqui o meu paninho tá do lado certinho virado pra mim, certo? Aí eu vou pegar a minha renda, eu vou olhar qual é o lado certo dela, né? É um pouco difícil às vezes da gente identificar, mas achei aqui. E vou colocar frente com frente da minha renda, certo? Então vou virar o paninho pra mim, a parte que eu quero costurar. E vou colocar frente da minha renda
com a frente dessa parte aqui que eu cortei do paninho, certo? Então, eu vou colocar aqui, bem na bordinha, juntar, né? Colocar aqui bem certinho, pegar o alfinete e a gente vai prender aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, ó, de pezinho de máquina, bem nessa bordinha, porque quando eu virar a minha renda, certo? A parte dela vai ficar como se eu tivesse emendado ela no pano, né? Ela vai ficar com a parte certa, voltada para baixo e vai se tornar uma só com o pano. Só que eu não vou costurar até o final, e nem aqui. Eu vou deixar um dedinho mais ou menos daqui e aqui. Então, eu vou costurando, eu pego daqui, ó, não aqui do começo. E vou costurando, 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 costurando. Chego aqui, eu deixo mais um dedinho. Porque essa parte depois a gente vai virar pra dentro, né? A gente vai ajeitar aqui pra terminar de costurar, pra fazer um acabamento aqui, certo? Então, vamos passar o pezinho de máquina? Então, aqui a gente já passou aquele pezinho de máquina. Eu vou tirar esses alfinetes daqui, né? Olha lá. Ele ficou presinho, tá vendo como ele ficou? Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui, né? Pra dentro. Vou deixar ele bem rentezinho aqui. Né? Ó, bem rente aqui, pra ele ficar bem certinho. E aqui eu vou passar a costura aqui, certo? Porque na hora que eu virar isso aqui, ele vai estar preso certinho pro lado de lá. E esse lado aqui também, ó. Aqui a gente já prendeu, né, o paninho, e eu já expliquei pra vocês aqui como que vocês vão fazer. Vocês iam costurar até aqui, ia deixar aqui, né, como a gente fez aqui, ó, tá vendo? Esse aqui ainda tá solto. E depois você vem e termina a costura aqui. Aí, esse daqui, olha, eu costurei, depois eu peguei só a renda, coloquei ela na máquina e terminei de costurar ela de comprido pra ela ficar com essa bordinha aqui acabadinha. E eu vou fazer isso desse lado aqui, tá vendo? Porque eu prendi, mas olha como é que ela ficou aqui, tá vendo? Ficou aberta, então aqui eu vou aqui pra ela ficar acabadinha aqui, dos dois lados, tá vendo? E como o nosso paninho foi cortado, ele pode vir a desfiar, conforme você vai lavar ele vai desfiar. Então o que eu fiz? Eu peguei o zigue-zague da máquina, né? Não sei se vai dar pra você reparar aqui, e passei desse jeito aqui, na dobradinha, como se eu fosse costurar aqui, eu passei aqui um zigue-zague bem na bordinha. Depois que eu terminei aqui esse processo, eu passei pra ele prender bem pro nosso paninho quando a gente for lavar, evitar dele desfiar, certo? Eu vou terminar essa partinha aqui, né? Que eu tô explicando pra vocês, vou colocar aqui, vou terminar de costurar e a gente vai pro outro passo. A gente passou o zigue-zague bem na beirinha aqui, porque o nosso paninho foi cortado, então ele pode começar a desfiar, isso vai evitar. Aqui também dos lados, eu aconselho, acho que eu não acabei não falando pra vocês, zigue-zague também. O zigue-zague com a linha da cor da renda não vai aparecer, certo? Então, você passa o zigue-zague aqui pra prender esse ladinho dela aqui também, porque o zigue-zague, ele não vai deixar desfiar nem a renda, nem o nosso paninho, certo? Com essa parte aqui terminada, a gente vai passar pro outro pedaço. Vamos lá, então? Então, esse aqui é o pedacinho menor, ele também foi cortado como o outro, né? Então, aqui ele pode começar, tá vendo? Ó, a querer desfiar, né? Então, o que a gente vai fazer? Nesse daqui, a gente vai fazer uma bainha nele previamente, né? Então, a gente vai virar uma vez, vai virar duas e vai passar na máquina aqui pra ele ficar com uma barrinha pra ele não desfiar, certo? Porque a gente vai prender ele ao bordado ali, desculpa, a renda, de uma forma diferente que a gente prendeu o outro, certo? Então, aqui a gente já fez aquela bainha, né? Virou uma vez, virou duas e passou aqui uma costura para prender ela, para ela não ficar desfiando. A gente vai pegar agora aquele que a gente fez, que a gente já colocou a renda e a gente vai seguir esse desenho aqui, ó. Mais ou menos um dedo, né, da renda, vai depender do desenho da sua renda. Um dedo aqui, um dedo e meio, a gente vai prender esse paninho do jeito que ele tá aqui embaixo. Por isso que a gente fez uma bainha nele, porque esse aqui ele não vai dobrar,
Ele não vai, você vai costurar para unir eles, você vai só prender um no outro. Então a gente tem que aqui tomar muito cuidado para que o nosso paninho, ele fique retinho aqui, tá vendo? E a gente vai prender ele aqui. Feito isso, né, que nós prendemos, ó, tá vendo? A renda no paninho, tá vendo aqui como ficou? Ó, vou chegar bem perto pra você ver, né? Tem um... Vou cortar aqui, ó. Certo? Então aqui ele tá presinho, ó, tá vendo? Então aqui o nosso paninho, ele já virou o paninho de novo, né? Ele tá preso pela renda e virou. A gente vai reservar ele. A gente reservou o paninho, a gente mediu, ele tem 41 centímetros de largura, certo? Então eu peguei aqueles paninhos que a gente separou para fazer o trabalhinho, né? Naquele tema romântico, com flores, né? Um de poá que combinasse com ele, certo? E eu vou cortar 2 tiras no floral de 6 centímetros de largura, certo? E uma tira no poá, também de 6 centímetros de largura. Então eu vou precisar de 3 tiras. Eu medi, tem 41 centímetros de largura o meu paninho, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma margem para virar. Então eu vou cortar 43, 44 centímetros. Quanto mais melhor. Então 45 centímetros a gente corta, né? Então seria 6 por 45, certo? Eu vou fazer assim porque é melhor sobrar do que faltar, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai unir essas faixas. A gente uniu a floral com a poá, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar outra floral e vai unir com essa poá aqui. Tá bom? Então ele vai ficar assim: floral, poá e floral, certo? Então aqui nós já prendemos, né, as 3 faixas, né, de 6 centímetros por 45, que foi a medida que eu escolhi. E aqui eu já virei a parte pra dentro e já dei uma passadinha. Deixa eu pegar aqui o paninho pra mostrar pra vocês. Então aqui é o seguinte, que a gente já tem aquele trabalhinho feito com a renda, né? Aqui que eu fiz, eu posicionei e eu vi aqui se ele tá certinho no meu paninho para mim fazer a dobra para dentro, né? Então, para facilitar para mim, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui se ele tá bem certinho, né? Vendo? Se precisar ajustar, eu vou ajustar, né? Deixar ele bem certinho mesmo. Vou passar uma costurinha já para prender esse paninho aqui nessa medida, né? E depois o procedimento seguinte, ele vai ser exatamente igual a um que eu já passei para vocês no barradinho de pano de prato. Aqui a gente vai colocar esse barrado como coloca em qualquer paninho, certo? E eu vou fazer esse procedimento, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem como que faz, pra adiantar o vídeo, nosso vídeo não ficar tão longo, certo? Visto que a gente já aprendeu como que faz essa parte. A gente vai colocar esse barrado da forma normal, que eu já mostrei pra vocês como é que é, e depois eu volto pra falar do restante do nosso trabalhinho. Vamos lá então? Aqui a gente já colocou, né, o barradinho da forma que eu já mostrei em outro vídeo, né, que eu vou deixar, como eu já disse, o link pra vocês estar vendo como que coloca. Então aqui a gente já colocou o barradinho, ele tá preso, certo? Então a gente vai agora incrementar. Todo o trabalho vintage, pelo menos naquilo que eu aprendi, naquilo que eu pude perceber, o vintage, o shabby, né, que é shabby chique que o pessoal fala. A característica deles é o quê? É renda, é bordado, é todo o trato delicado que ele tem. São flores, são as cores, né? Geralmente cores mais suaves, né? Então, o que a gente vai fazer para dar esse toque a mais aqui nesse paninho? A gente vai estar colocando uma cianinha aqui, nessa parte, né? E vamos estar colocando também um
bordado inglês aqui embaixo para dar uma finalizada aqui nele, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai prender a cianinha aqui, a gente vai começar a pregar ela mais ou menos daqui, né? Pra cá, mesma coisa que a gente fez com a renda, e depois a gente vai virar. Se você quiser já virar aqui e começar, é que geralmente a máquina às vezes ela dá um probleminha para começar aqui, né? Às vezes ela não costura na pontinha, fica difícil para você empurrar o tecido. Então eu costumo começar aqui, eu deixo um dedinho, começo, prego tudo, depois eu venho, ajeito as pontinhas, né? Quando eu vejo que tá difícil, eu ajeito as pontinhas, se precisar aqui a gente dá mais um cortinho para ficar menor. E a gente vai prender aqui. Aqui, vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem estar usando uma linha uma linha mais bonita, uma linha dourada, uma linha prateada, sabe? Para estar fazendo esse detalhe aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Nessa hora de você prender, você pode estar adquirindo esse tipo de linha aqui, olha. É rayon para bordar. Tem, olha só que linda. Essa aqui é dourada. Eu comprei também uma cinza, olha. Que ela tem um brilho, sabe? Aqui, rayon para bordar. Eu paguei R$ 2,53 aqui pertinho da minha casa. E comprei também a branca. Olha que linda que ela é, né? E você vai dar aqui um acabamento mais bonito para esse trabalho, visto que o que a gente quer deixar ele é bem meigo, né? Essa foi a proposta para colocar a renda, né? Deixar ele meigo, você vê, ele tem renda, ele tem cianinha, ele tem as flores, né? Aqui, se você preferir, você vai colocar um bordado, ou você vai pintar, ou vai fazer um trabalho com fita, ou vai fazer uma pet colagem bem bacana, né? Aqui, de acordo com o tema que você quiser, né? Então, esse trabalho aqui que eu tô mostrando hoje, você pode depois colocar o desenho que você quiser no seu paninho, fazer um bordado, um delicado, e aí fica com você, certo? Então, agora eu vou terminar essa parte, vou colocar a cianinha aqui com um zigue-zague, usando uma dessas 3 linhas aqui. Eu ainda vou decidir qual que vai ficar mais bonita no meu trabalho, se vai ser a branca, essa cinza ou a dourada, né? Vou estar pregando esse bordado inglês aqui, certo? Então vamos lá? Então, aqui tá o nosso trabalhinho terminado, olha só. Aqui já preguei toda a cianinha, né? Essa parte aqui do bordado inglês, né? E já terminei também o bordado. Aqui também eu tenho um outro para mostrar para vocês. Um outro que eu fiz anteriormente. Com essa proposta de fazer ele bem delicado. Esse aqui eu fiz com pet colagem, né? Bordadinho e o barradinho. E nosso trabalhinho está pronto. E aí, gostaram do vídeo? Olha só como ficou lindo o nosso paninho de prato. Esse daqui eu fiz um bordado, mas você pode fazer o que você quiser. Pet colagem, você pode fazer uma pintura, você pode fazer uma aplicação com fita, aí fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!